paz do Senhor Deus, sou cooperador da obra de Deus na Assembleia de Deus em Eunápolis, Bahia, igreja que é pastorada pelo presbítero pastor local Joaquim Neiva. Quero deixar uma palavra de Deus para com a sua vida no livro de 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 13, que vai dizer: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. O escape, ele vem de Deus para que nós conseguimos suportar o pecado. É Deus quem nos dará o escape no momento certo, na hora certa, quando nós precisarmos, e Deus sabe das nossas limitações. Ele sabe até onde o homem ele aguenta viver com algumas dificuldades, que é impostas por intermédio do pecado. Interessante também que o Espírito Santo ele afirma explicitamente que Deus outorga e ele nos dá a graça para vencermos o pecado e resistir ao mal. E o que afasta o homem de Deus é exatamente o pecado. Esse é o pior inimigo de Deus que não pode haver no meio evangélico. Se o cristão ele se entregar ao pecado, não é porque a graça divina é insuficiente, mas sim porque ele deixou de resistir o pecado pelo poder de Deus. E aí ele começa a doar-se aos atos pecaminosos, que são por Deus condenados. E Paulo, dizendo no capítulo 9, em 1 Coríntios, ele vai dizer que ele não anunciou o evangelho para gloriar-se, mas sim porque foi imposta a ele a obrigação de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Também Paulo vai dizer que sede meus imitadores, como também Cristo, como é Cristo, como eu de Cristo. Ou seja, aquele que é exemplo no reino de Deus. É preciso que todos os irmãos, que todos possam compartilhar essa ideia de ser imitador de quem é de Cristo, mas somente daqueles que são de Cristo mesmo. E o Romanos vai dizer no capítulo 8: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que andam segundo o Espírito, mas quem anda segundo a carne, esse sim será condenado. E você, si próprio, é o seu pior inimigo. Não é o adversário que está lá fora, mas você próprio é o seu próprio inimigo. Porque aqui vai dizer: portanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E Deus nos livrou como as ovelhas e fossem para o curral, para o matadouro. E assim foi nossas vidas. E Deus, por esta prova maior, Ele nos livrou dessas coisas. E também a Bíblia vai dizer: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, e a inclinação do Espírito é a vida e paz. Então ficou bem
bem fácil de se entender que é impossível agradar a Deus se tiver na carne. É impossível, é preciso estar no Espírito para que agrade a Deus, porque Deus não vai habitar em templos sujos. Deus só habita em templos limpos. Então é preciso que todos os dias nós tenhamos essa consciência, porque o apóstolo ele foi bem específico nas suas palavras, ele foi bem a fundo ao dizer estas coisas. Então, aquele que quer viver uma vida de propósito com Deus, ele tem que renunciar às coisas por volta de si, porque sem renúncia, dificilmente você vai agradar ao Senhor Deus. E é preciso que tenha isso, queridos, para o melhor proveito que Deus possa tirar de nós. E eu creio que Deus ele ainda fala nos dias atuais. Ele continua a falar por intermédio da sua palavra e nós precisamos estarmos atentos para tudo. E vejo muitos se preocupando muito com as coisas que estão acontecendo e esquecendo que elas si própria é elas que têm essa autoridade da palavra de Deus para mudar a situação, para ser diferenciado nesses momentos difíceis que o mundo está vivendo. Nós temos que sermos pessoas que levem a palavra de Deus e que sejam também pessoas exemplos de Deus. E ficou fácil de se entender que assim como Paulo foi imitador de Cristo, nós também devemos ser imitadores da palavra de Deus, porque somente Deus é quem nos garante a vitória e somente a Ele é que nos garante o escape no momento certo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.